Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à reunião do SIG SAN Norte, ou SIG de Soberania e Segurança Alimentar da região Norte. Eu sou Dionísia Nagarrama, sou nutricionista, né? Eu gostaria também que vocês se apresentassem aqui no chat. E eu sou coordenadora do Centro de Ciência e Tecnologia em Soberania e Segurança Alimentar Nutricional do Bioma Amazônico. Deixa eu só pedir, Amanda e Isabela, só dá uma fechada no microfone. E como coordenadora, então, eu tenho esse SIG. SIG é traduzido do inglês, é Grupo de Interesse Especial. Então, a gente discute o tema SAN, Soberania e Segurança Alimentar, mas na região Norte. E o centro ele tem esse objetivo de, primeiro, identificar os pesquisadores que trabalham com esse tema, e depois que a gente discuta metodologias, experiências, para que a gente, ao final, ou em algum momento, a gente faça um trabalho em conjunto. Essa é a grande intenção do SIG. A gente discutir sobre esse tema, sobre SAN, né, dentro do bioma amazônico, e que a gente se identifique e a gente se fortaleça, para que no futuro a gente trabalhe em conjunto, seja participando em editais, seja ou fazendo EAD, que agora a gente está muito nessa época de utilizar as plataformas. Então, a gente utiliza essa plataforma NutriSan, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia junto com a NMP, e eu utilizo essa plataforma bem antes da pandemia, justamente para isso, para fazer troca de informações, troca de metodologias, troca de experiências, e aí também pensar em cursos. E pode ser tanto, curso de extensão, curso de nível médio, técnico, como também cursos de pós-graduação. Essa é a nossa intenção. Bom, falando isso, então, e também sobre o SIG-SAN, né? Então, eu vou deixar a cargo da Isabela, que é da Universidade lá de Rondônia. Então, ela vai se apresentar, né? E ela é que vai comandar e animar essa reunião. Vocês estejam sempre à vontade de fazer comentários aqui no chat. Uma coisinha só, só uma instruçãozinha. No slide da Amanda vai ter um quadradinho do lado direito. Vocês podem visualizar o slide dela, a apresentação dela, clicando nesse quadradinho do lado direito. Vou pedir duas coisas para vocês, mas eu vou colocar isso no chat. Vocês se apresentem no chat e que vocês depois colocam o nome de vocês na lista de frequência, tá bom? Então, eu deixo com você, Isabela. Muito obrigada pela participação, tá bom? Amanda e Isabela, tá bom? Boa tarde a todos os presentes, Amanda, Dione. Obrigado pelo convite, Dione, para estar mediando essa live hoje, né? Sobre um assunto tão interessante, como sempre, SAN é um assunto importantíssimo, ainda mais nesses tempos, né, que estamos vivendo aí de pandemia. E hoje a nossa querida Amanda vai apresentar a sua pesquisa, né? Então, vou aqui apresentar a nossa querida palestrante. Amanda Forstner Lopes Anada é nutricionista pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, especialista pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente, área de concentração Oncologia Pediátrica da Unifesp, doutora em Ciências pela USP e atualmente é professora e coordenadora do curso de Nutrição da Universidade Federal do Amazonas, em Coari. Então, como reiterando só o que a professora Dione explanou, gente, por favor, se identifiquem no chat e qualquer pergunta, né, após a apresentação, poderá ser feita pelo microfone ou através do chat, tá bom? Então, professora Amanda, boa palestra, estamos ansiosas para ouvi-la. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Isabela, obrigada, Dione. Começo essa palestra agradecendo a Dione pelo convite.
Eu não canso de dizer, né, que eu não sou do norte, e com essa pandemia eu me considero ainda uma recém-chegada, né, porque eu ingressei no concurso em julho de 2019, mas atuar presencial foram só 6 meses, praticamente, logo depois veio a pandemia, né? E esses grupos de estudo, de discussões, eu tenho aprendido muito e é uma oportunidade incrível desde que eu entrei em contato com a Dione, né? Conheci. Não nos conhecemos pessoalmente ainda, né? Mas a gente já teve bastante oportunidade de conversar e de fazer essas trocas. E para mim é extremamente importante. E quando ela me chamou para participar aqui do SIG, eu fiquei muito receosa, né? Eu falei, Dione, mas eu não tenho nada do norte ainda. O que eu vou apresentar? O que eu posso falar? E aí surgiu essa possibilidade de falar sobre um projeto de pesquisa, né? Inicialmente eu ainda achei que a gente já ia ter resultados, mas ainda não tivemos por conta da suspensão das atividades presenciais, mas isso eu vou contando com o decorrer da apresentação. Mas é isso, vou falar um pouquinho desse projeto de pesquisa. Acho que a ideia é realmente expor um pouco da introdução e do embasamento teórico sobre esse tema e sempre trocar ideias e conhecimentos, né? Principalmente por isso, porque eu ainda estou conhecendo a realidade da região norte, que é muito diferente de tudo que eu trabalhei, tanto no mestrado quanto no doutorado, que eu fiz um público diferente, né, que são crianças pré-escolares, e um enfoque diferente também, que era só a questão inicialmente no mestrado do aleitamento materno, e depois no doutorado eu fiz a questão do crescimento, né, indicadores antropométricos. Mas também, em paralelo, fui fazendo alguns artigos e me interessando cada vez mais sobre esse tema de segurança alimentar e nutricional e sobre a importância da gente levantar e correlacionar esses indicadores de segurança alimentar e nutricional com o consumo alimentar, com indicadores socioambientais e com antropometria, né? Então, a gente publicou. Eu fiz um artigo com um público do Maranhão, que foi de uma colega que fez o doutorado, e eu fiz essa parte dessa análise e escrevi. E também no público, nas crianças que a gente fez durante o mestrado, também fizemos os indicadores de segurança alimentar e nutricional em paralelo com a anemia. Então, são trabalhos bem interessantes, sempre para o público infantil, né, que era mais o meu enfoque. Mas aí, a partir do momento que eu cheguei no Amazonas, as possibilidades de estudo e de conhecer esses novos indicadores, essas novas realidades, me encanta muito. Ainda estou com esse gostinho, com essa vontade de trabalhar, mas ainda segurando um pouco, né? Porque a gente ainda está com as atividades presenciais suspensas. Mas vamos lá. Então, o projeto é Segurança Alimentar e Nutricional entre Estudantes Universitários no município de Coari, Amazonas. Então, como embasamento teórico, a gente sabe que, pela Organização Mundial da Saúde, combater a má nutrição é um dos maiores desafios globais de saúde atualmente, considerando que quase 1 em cada 3 pessoas tem pelo menos uma forma de desnutrição. E quando a gente fala de desnutrição, é sempre bom a gente lembrar, principalmente no nosso cenário atual de transição nutricional, né, que a gente não está só falando daquele indivíduo com desnutrição crônica, que tem aquela aparência de magreza, que tem aqueles indicativos físicos, né, da desnutrição. Mas a gente está falando também de outros tipos de desnutrição, e isso engloba a deficiência de vitaminas e minerais, e também situações de sobrepeso e obesidade e doenças crônicas não transmissíveis decorrentes aí de uma alimentação inadequada. Então, a gente precisa cada vez mais ter esse olhar e ter essa atenção sobre essas situações de má nutrição.
Aqui no Brasil é um direito tido, né? A gente sabe disso institucionalmente, o direito de todo ser humano de ter uma alimentação adequada e saudável. E um dos aspectos da garantia desse direito é a garantia da segurança alimentar e nutricional, que está definida pela Lei 11.346, de 2006, e o conceito de segurança alimentar consiste no quê? Na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades especiais. E ainda tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Eu gosto sempre de colocar essa definição de segurança alimentar e nutricional, porque ela instiga tanta coisa, né? Quando a gente está falando de garantir segurança alimentar e nutricional, a gente está indo muito o acesso à comida, né? Que muitas vezes, né? Principalmente no cenário atual de pandemia, com o recém-publicado a pesquisa, né, de segurança alimentar e nutricional, a gente sabe que a situação já está bem pior no Brasil. Mas quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente precisa lembrar sempre de quantos aspectos, a quantidade de aspectos que envolvem a garantia da ação, né? E aí vai além da quantidade, vai para a qualidade também e ainda de práticas que tenham aí esse respeito na cultura, né, no ambiente e também econômica e socialmente sustentáveis. E aí, a partir do momento que a gente define esse direito, né, da segurança da alimentação através da segurança alimentar e nutricional, e a gente pensa nesse conceito de segurança alimentar e nutricional, a gente lida aí com outros direitos do ser humano, né? Como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à moradia, direito à educação, direito à participação e informação, né? Então, falar de segurança alimentar e nutricional não é falar só de garantia de a comida, né? Que a pessoa está comendo ou não. A gente está falando de várias dimensões, e isso dificulta mensurar e monitorar a segurança alimentar e nutricional de diferentes populações, né? Como que eu vou mensurar isso se eu estou falando de algo que engloba, né, várias dimensões e vários aspectos diferentes de um indivíduo, né? E que cada indivíduo vive de uma maneira diferente. Como que é possível mensurar isso, né? Então, existem vários desafios quando a gente fala aí de mensurar e de monitorar a segurança alimentar e nutricional das populações. Aí, a segurança alimentar e nutricional, ela é dividida principalmente em 4 dimensões. A gente tem a questão da disponibilidade, então, o quanto que existe a disponibilidade de alimentos, né? E aí, lembrando sempre que a gente está falando de alimentos que sejam adequados em quantidade, qualidade, também que respeitem a cultura e que sejam econômica e socialmente sustentáveis, né? Então, quanto esses alimentos estão disponíveis, o quanto as pessoas têm acesso e como é feita a utilização desses alimentos, né? O consumo, de que forma que esses alimentos são utilizados pela população. E, englobando essas 3 outras dimensões, tem a questão da estabilidade, né? Entender todas essas dimensões é uma maneira também da gente compreender os fatores que influenciam a insegurança alimentar nos diferentes cenários, né? E considerando que esses cenários, eles são crônicos, sazonais, né? Então, muda muito a cada situação, e eu acho que essa questão da pandemia mostra, né, que a gente pode estar numa situação sazonal, transitória ou não, isso pode ser algo crônico, essa mudança aí que a gente está sofrendo na insegurança alimentar da população como um todo, né? E isso pode ser influenciado por diversos fatores. E aí eu citei alguns aqui, como as desigualdades regionais, questão de cor, raça, a faixa etária das populações, dos indivíduos, faixa de renda
e localização de moradia também. E aí entra a questão do urbano versus o rural, né? Um dos artigos que a gente publicou do Maranhão, na Revista Brasileira de Epidemiologia, a gente identificou isso, a diferença de segurança alimentar e nutricional entre as crianças que moravam nos grandes centros urbanos e as crianças dos locais, dos rurais, né? Ai, peraí, eu ia clicar a setinha aqui, clicando. Então, quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional e a gente pensa nessas mudanças também, a gente sabe também que mesmo nas regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, a gente já tem os impactos que a globalização e a urbanização têm gerado na alimentação da vida humana, né, na alimentação dos seres humanos. E aí a gente sabe que tem uma importante influência do agronegócio, da indústria de alimentos e de redes de distribuição e comercialização que interferem na soberania alimentar dos países. Quando eu fui buscar uma figura, na verdade, para colocar sobre essa frase, né, essa questão da globalização, eu achei num site esse projeto de um fotógrafo que ele fez essas fotos de crianças de todo o mundo, né? Eu peguei aqui um exemplo de Goiás e de Brasília, mas eu fiquei um tempão hoje cedo olhando esse site, achei muito interessante essas fotos. Depois vale dar uma olhadinha se vocês também não conheciam, eu conheci hoje. Mas eu coloquei esse aqui, é um exemplo, então uma criança de 11 anos que mora em Vão de Almas, no Goiás, e o Henrico, uma criança de 10 anos que mora em Brasília. E aí ele tirou a foto com o que a criança consome comumente. E eu achei muito legal, né? Você vê que aqui a alimentação do Ademilson ainda é baseada principalmente em frutas e em comida, né? Comida de verdade, que a gente fala. E o Henrico já não, ele já sofreu mais o impacto da globalização e a gente já vê a presença de embalagens e dos alimentos ultraprocessados, né? E não tem como a gente não falar sobre isso, acho, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, porque a gente está falando do acesso a alimentos de qualidade e a luta é grande, né? Acho que a gente sabe do impacto que o agronegócio, a indústria de alimentos e as estratégias de marketing têm e que impactam diretamente no nosso consumo alimentar. E aí, falando um pouco sobre os estudantes universitários, né, eles, nesse cenário de transição nutricional, de globalização e de influências constantes que a gente está tendo sobre a nossa alimentação, ainda esse grupo, né, de indivíduos, eles estão numa fase aí marcada por mudanças na rotina, de local de moradia, não sei vocês, mas muitas vezes a gente acaba mudando de cidade. Eu fui uma das que mudei, né, na época eu morava em Santos, no litoral, eu fui morar no interior de São Paulo, em Botucatu, para fazer faculdade. Então, tem essa transição, né, de moradia, tem a questão do distanciamento dos pais, de todo aquele nosso grupo de amigos e de família, então é tudo novo, né, de repente conviver com novas pessoas. Tem muito a questão da instabilidade econômica, a gente sabe que muitos dos estudantes dependem dos auxílios financeiros que são oferecidos pelas universidades, então das bolsas, tanto de auxílio moradia e também acabam procurando, né, precisando dos outros auxílios, e aí vão atrás de projetos de extensão e iniciação científica para conseguir receber a bolsa, né? E ainda tem a necessidade de prover o seu próprio alimento. Além de todas essas mudanças, o restaurante universitário está ali, mas nem sempre está, né? Então, não em todas as refeições, então tem essa necessidade de prover o seu próprio alimento, né? Então,
um grupo que ainda são jovens adultos, né? Não têm uma maturidade para lidar com tanta mudança de uma forma tão clara, tão... Na verdade, acho que ninguém tem, né? Mudanças a gente sempre acaba tendo um impacto inicial, mas eu acho que pela idade, por ser tantas mudanças, isso impacta, né? Os artigos têm falado muito sobre isso, desse impacto. E aí é importante a gente ter esse olhar atento e compreender de que maneira todas essas mudanças podem intervir na segurança alimentar e nutricional desses estudantes. E lembrando que além de intervir na segurança alimentar e nutricional, isso pode intervir também no rendimento acadêmico, no desenvolvimento biopsicossocial e nas condições de saúde. E quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde física e saúde mental, desse grupo específico, né, que é o enfoque do projeto de hoje. E aí, a gente, só lembrando, acho que algumas informações, né, o agravo da segurança alimentar e nutricional tem sido associado mais ao baixo consumo de alimentos in natura, como frutas e legumes, do que ao alto consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, quando eu li esse artigo, achei bem interessante, porque mostra esse outro olhar, né? A gente às vezes fala tanto da questão do alto consumo de alimentos ultraprocessados e de diminuir o consumo de ultraprocessados, mas e não foca tanto, não destaca tanto a importância de aumentar, né, o consumo de alimentos in natura. E ainda a gente sabe que a insegurança alimentar e nutricional tem relação com maior grau de pobreza, maior número de indivíduos no domicílio, qualidade da habitação e o saneamento básico. E aí esses são aspectos que eu acho que quando a gente está falando desse público de universitários, a gente precisa levantar, né? Sempre ter esse olhar mais cuidadoso de o que está acontecendo, de como que está a situação de segurança alimentar e nutricional desse grupo de estudantes, né? Mais especificamente, no interior do estado, a gente sabe que a gente tem aí uma localização geográfica detalhada, né, específica, e isso resulta em dificuldade de deslocamento, muitas vezes dificuldade da circulação de pessoas e de alimentos, e numa carência de infraestrutura de transporte, de saneamento e de acesso a outros serviços básicos de qualidade, né? Então, Coari fica quase 400 quilômetros, se eu não me engano, não lembro ao certo. De Manaus, o acesso é só por via fluvial, então através das lanchas ou barcos, ou por via aérea, e não tem fronteira com outros municípios, né? E aí, essa situação específica, ela aumenta a proporção de indicadores socioeconômicos desfavoráveis e de indivíduos com baixos recursos materiais e educacionais, que a gente sabe, viu no slide anterior, são aspectos que impactam no desenvolvimento e nos níveis de segurança alimentar e nutricional da população. E aí, quando eu falo do interior do estado, aqui eu estou pensando que muitos dos estudantes de Coari, eles vêm também de outras regiões, de outros municípios do interior, né? A proporção de estudantes que a gente tem que vêm da capital é baixa. A maioria dos estudantes que vêm para estudar em Coari, eles vêm de outros municípios do interior. Então, quanto a Coari, a gente tem poucos estudos que tratam do cenário epidemiológico da região, e isso também resulta em uma baixa quantidade de informações científicas a respeito das condições de saúde, nutrição e sobrevivência desses moradores, e em particular sobre segurança alimentar e nutricional, não tem muita coisa, e dificulta o conhecimento real das condições de vida e de saúde da população como um todo, né? Isso foi uma das coisas que eu senti muita falta quando eu entrei na UFAM. Eu falei, poxa, eu não consigo achar muitos artigos, e isso até me incomodou um pouco. Eu falei, a gente precisa, né, chamar a atenção e ter um olhar cuidadoso sobre tantas particularidades que o estilo de vida, né, que o modo de vida do interior do estado tem. E isso precisa ser publicado, isso precisa ser divulgado.
mas infelizmente ainda não é, e a gente tem dificuldades quanto a isso, por isso que é importante a realização de estudos e de discussões, né, sobre esses aspectos. Então, a hipótese que norteou todo esse estudo é que há entre os estudantes de graduação da Universidade Federal do Interior do Estado do Amazonas, nas condições de insegurança alimentar e nutricional, com características específicas, considerando a peculiaridade do estilo de vida e de alimentação decorrentes da região em que vivem, né? Do consumo alimentar e do estado nutricional. Aí também, só para embasar, esse projeto ele foi escrito junto com um professor da Unifesp de São Paulo, no início do ano passado, 2020. A gente ia mandar para um edital da FAPESP e a gente ia fazer o comparativo entre os estudantes de Quari e os estudantes da Unifesp. Era de Santo André, de um campus de Santo André. Aí, a gente ia fazer toda essa parte de análise de consumo, de segurança alimentar e de condições socioambientais, e o professor de lá também ia fazer uma análise fotográfica dos alimentos, do consumo. Ia ficar bem interessante. A gente acabou não mandando, porque depois, lendo melhor o edital, a gente viu que a gente não tinha a expertise, né, que a FAPESP demanda nos editais dela. Então, a gente acabou evitando, não mandando, porque realmente não tinha como, e a gente tentou parcerias, só que foi bem junto com o começo da pandemia, e aí começou o caos, né? Começou aquela correria toda, e a gente acabou não submetendo. Mas a ideia era essa, e aquilo, quando eu comecei a ler os artigos também, eu vi que não tinha muita coisa no Brasil sobre os estudantes universitários. E bastante coisa saindo, sendo publicada nos Estados Unidos, mas pouco ainda no Brasil. E por isso que a gente teve essa ideia e começou a fazer. Aí a gente, com a correria da pandemia, ele tinha filha pequena também, acabou que não conseguiu continuar, e aí eu transformei num projeto de iniciação científica e estou ainda engatinhando com ele, mas vamos lá, acho que tem coisa boa para sair deste projeto. Então, o objetivo era descrever a prevalência de insegurança alimentar e nutricional, características socioambientais e de consumo alimentar de estudantes universitários, frequentadores da Universidade Federal do Amazonas. Aí esse foi o objetivo que eu fiz para ser um projeto de iniciação científica, né, já desvinculando do projetão da FAPESP. Mas a gente precisou adiar devido à suspensão das atividades presenciais. Inicialmente, a gente fez um formulário e ia fazer ele online. Mas aí eu mandei para o comitê de ética, o comitê demorou para responder, aquelas coisas, burocracias todas. E como é uma iniciação científica, a gente tem os prazos, né, para envio de relatório parcial, relatório final, a gente acabou alterando. Atualmente é uma revisão da literatura sobre segurança alimentar entre estudantes universitários, com enfoque no Brasil, e vai ser o TCC da aluna, né? A gente vamos ver quando as coisas voltam, mas a ideia é que a coleta seja feita presencial mesmo e que a gente consiga fazer de uma forma mais cuidadosa do que fazer online, fazer nas pressas de uma iniciação científica. Então, como revisão da literatura, a gente busca entender, descrever um pouquinho quais as condições de segurança alimentar e nutricional dos estudantes universitários. O projeto dela, a gente colocou as palavras-chave de estudantes, universidade, segurança alimentar e nutricional, e os correspondentes em inglês. E a gente está nessa etapa de busca, né? Colocou os escritores nas plataformas de busca, a gente teve 71 artigos no total. A aluna já começou essa etapa de leitura dos artigos e verificação quais são os repetidos e a leitura dos resumos.
e ela, por enquanto, dos 71, ela deixou 5 para revisão. Uma revisão da literatura, 3 coletas de dados nos Estados Unidos e só um com estudantes universitários do Brasil, que é da UERJ, que é sobre consumo alimentar de cotistas e não cotistas. Bem interessante também. Mas, enfim, a gente está nessa etapa aí de busca, né, dos artigos. Eu ainda vou fazer a revisão junto com ela, se realmente só ficam 5, né, dos critérios de exclusão direitinho. E a gente vai fazer a análise desses artigos e a discussão do tema para tentar publicar como uma revisão, já que a gente precisou adiar a coleta dos dados, né? Então, mais uma vez, a essa altura eu esperava já trazer algumas informações do que a gente tinha encontrado, mas infelizmente não aconteceu. E aí, como perspectiva futura, eu coloquei aqui, a gente vai fazer futuramente, né, a coleta dos dados dos estudantes da UFAM em Quari. Estamos levantando aí quais são os melhores métodos para avaliação da segurança alimentar e nutricional. Ainda estou convencida de que a EBIA, né, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, é o melhor método por enquanto. Também fazer análise do consumo alimentar desses estudantes e a descrição das condições socioambientais. E aí eu coloquei aqui uma das perspectivas que eu ainda não desisti, que eu acho que vai ficar muito legal, né? A realização de estudos em outras universidades da região norte ou, na verdade, a possibilidade de estudos multicêntricos, né? Para que a gente faça comparações e discussões, principalmente considerando que a gente tem poucos trabalhos publicados sobre esse tema com esse público aqui, com o público do Brasil, né? Eu acho que é de extrema relevância. E ainda me questiono por que a gente tem pouco, será que é um público que a gente não olha com tanto cuidado? Enfim, eu fui criando essa apresentação e de novo eu vim me questionando, por que é tão pouco? Será que não tem muita demanda? O que será que acontece, né? Que a gente ainda não tem esse cuidado, ou não é interessante a coleta dessas informações. Enfim, eu acho que os artigos que eu consegui ler publicados com estudantes universitários, a maioria dos Estados Unidos, e é um cenário totalmente diferente, né, de condição socioambiental também, mas eles já discutiam bem, muitos artigos trazendo a relevância do tema. E eu fiquei bem intrigada de por que a gente aqui ainda não está olhando com a devida atenção para esses estudantes, e ainda mais me desperta mais esse olhar pensando nos estudantes do interior do Amazonas, né, e que tem aí essa questão do ambiente e das especificidades do local ainda mais relevantes quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional. Então, era isso que eu tinha para trazer do projeto de pesquisa. Agradeço mais uma vez a oportunidade, acho que é muito bom, mais uma vez, né? Eu estou chegando agora, ainda não conheço, não tenho muitos contatos na região norte, então estar aqui apresentando um projetinho é de extrema relevância para que, né, a gente possa fazer trocas e olhares, enfim. E é isso. Obrigada. Obrigada, Amanda, pela sua explanação. Realmente, sua pesquisa é muito interessante. Também fiquei aqui me questionando, né? Como é que esse rincão do Brasil muitas vezes é tão esquecido, né? Nós que somos de São Paulo e a gente chega aqui, que eu também sou do interior de São Paulo, e a gente quer saber mais, quer pesquisar, quer levantar dados para dar continuidade, né, à pesquisa, e nós percebemos que talvez nós sejamos o início dessas pesquisas, né? E realmente eu tenho certeza que seu projeto vai ser, assim que possível, né,
ser colocado em prática vai ser de extrema relevância para o estado do Amazonas, não só para o município de Coari, mas para o estado. Talvez seja o start, né, para que outros municípios façam o mesmo levantamento. Aqui em Rondônia, eu até compartilhei no WhatsApp lá do SIG, foi feita uma pesquisa com as mulheres rondonienses, né? E foi constatada a situação de insegurança alimentar aqui nas mulheres rondonienses. Eu agora estou fazendo parte de um grupo também de pesquisa que a proposta é fazer o levantamento das crianças de escolas públicas também. Acho que é escolas municipais aqui de Porto Velho, da capital. Então, aos poucos, nós vamos traçando aí o mapa, né, dessa situação de SAM, que hoje, devido à pandemia, eu acho que fica muito nítido a situação de insegurança alimentar, né? Eu acho que é nítido e notório nos noticiários, enfim, a situação econômica do país e das pessoas estão comprometidas, então, obviamente, isso se reflete assim, imediatamente na parte alimentícia, né, na parte de alimentação. Então, eu acho que mais do que nunca o tema de segurança alimentar está, assim, bombando, né, ou deveria estar realmente na preocupação dos gestores públicos, da administração pública, não simplesmente conceder aí um valor de auxílio, né? Isso é muito pouco. Políticas públicas de segurança alimentar não é só concessão de auxílio financeiro, né? Mas isso é um tema para outro SIG, né, Dione? Eu acho que merece aí vários outros SIGs sobre isso. O que devemos entender por políticas públicas na área de segurança alimentar, né? Infelizmente, até a própria população se contenta e acha que é suficiente a concessão de auxílio, né, ou de concessão de cestas básicas. Mas um ponto que você trouxe, Amanda, gente, tem alguma pergunta aqui no chat? Aqui, ó, a Juliana Andion está pedindo, Amanda, se você poderia voltar naquela foto. Eu acabei de voltar já. Tá. Só para complementar um pouquinho a sua fala, eu acho que essa questão, quando você fala dos auxílios, né, e é bem relevante, principalmente para esse público, né, porque é um público, aquilo que eu falei, os estudantes acabam de ingressar, né, muitos têm essas transições todas de moradia e de grupos de convivência. E a questão do auxílio, né? A gente já tem muitos artigos também que mostram, né, a questão do Bolsa Família, né, que melhorou, né, o poder aquisitivo das famílias, mas o que essas famílias estão comprando, né? Qual que é o tipo de alimento? E acho que essa foto que eu coloquei, que a Juliana pediu para eu colocar de novo, traz um pouco esse reflexo, né? E aí, a gente está tendo poder mais de compra, mas o que a gente está comprando? O que as famílias estão comprando? É justamente isso. Público, mais ainda, né? Porque é um público que não sabe necessariamente, nem todos sabem cozinhar, tem a questão da estrutura, onde eles estão morando, como que né, as condições de moradia, tem lugar para cozinhar, não tem, eles sabem cozinhar ou eles não sabem, ou eles vão comprar o que é mais fácil, o que é mais prático, né? Então tem várias, acho que isso me intrigou muito, né? São várias questões, né? É uma pedra, né, angular, que possui vários olhares, né? E essa foto realmente é fantástica do seu slide, também gostei bastante. E eu acho que ela traduz, assim, de uma forma muito objetiva a realidade, né? E do que nós vivenciamos hoje na parte de segurança alimentar. E muitas vezes a gente fica, num primeiro momento, né? Ai, mas coitado, aquele menininho não pode comer, né? As guloseimas do que o outro come, né? Às vezes, no primeiro momento, se você não tem uma noção maior de segurança alimentar, às vezes a gente fica com dó. E, na verdade, quem está merecendo a piedade é que é o menininho do lado, né? Que está comendo
E Não, eu achei que a interessante foto aqui. toca também nessa questão da quantidade também, né? Que a gente está tão acostumado com muito. E a gente vê que realmente, né? O menino, o Henrico aqui da direita, ele está comendo muito mais em quantidade, aquela coisa da fartura, mas e a qualidade? Como que tá? E é. Por isso Depois que eu joguei a semente aí, né, do que seria políticas públicas, né? Com certeza, a Bolsa Família, o auxílio emergencial é fundamental, mas se você não tiver outras políticas públicas por trás, não vai resolver, né? Essas pessoas podem continuar em situação de insegurança alimentar. Então, realmente é um problema complexo, é uma questão complexa que demanda uma multidisciplinariedade, né, de profissionais e que precisa urgentemente ser estudada aqui, especialmente na região norte, porque falta esse levantamento de dados e o pesquisador e até mesmo o gestor público, para direcionar suas políticas públicas, ele precisa de dados. Sim. Né? Então, assim, é básico. Eu acho que isso é uma questão brasileira, né? A gente tem um problema de compilação de dados, é um problema crônico do país, assim, a gente não tem a cultura, né? Se você acessar os outros países europeus, o norte, os Estados Unidos, eles têm umas plataformas de dados fantásticas, você consegue todos os dados, até uns que você nem imaginava, você fala, nossa, tem dados sobre isso, né? Então, existe uma cultura de captação, de ter dados. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura ainda. E aqui na região norte, a gente sente mais falta ainda. Então, para o gestor conseguir mobilizar, né, políticas públicas, ele precisa de dados. E por isso que o seu projeto é realmente muito importante. Espero, como disse a Dione, seria interessante que outras cidades da região norte também replicassem o seu projeto, para que a gente pudesse ter essas informações e repassar isso para o poder público, né? Para ele poder direcionar melhor as suas políticas públicas, o recurso público, porque senão é também uma má gestão, né, do dinheiro público. A partir do momento que ele não é bem utilizado, eu também estou desperdiçando, né? Esse dinheiro público está sendo desperdiçado. Mas um ponto que você trouxe, Amanda, que eu achei muito interessante e para mim foi curioso, é que você falou que os estudantes de graduação do interior, né, do estado do Amazonas, eles possuem segurança alimentar. Você trouxe aí no slide, ou é uma suposição? É uma hipótese. Essa é o que acabou norteando a ideia do estudo, né? Na verdade, a partir da leitura de artigos, né, que a gente encontrou, mas principalmente nos Estados Unidos, e relatando essa questão da insegurança alimentar de universitários americanos, é que aí veio essa questão, nossa, e como que está no Brasil? E aí eu comecei a buscar e no Brasil não tem muita coisa ainda. Não tem. Então foi uma hipótese lançada, né? Sim, daí que surgiu essa hipótese de, poxa, como será que é? E aí ainda trazendo as questões do interior do Amazonas, né? Que a gente sabe que as condições socioambientais são mais precárias, e aí a gente precisa levantar isso, como que é realmente essa hipótese é real ou não, né? Essa que é Ainda mais nesse momento de pandemia, eu acho que essa hipótese se torna muito mais provável, né? Sim, exatamente. Isso é uma das coisas que até acho que a Dione colocou sobre fazer a pesquisa online, né? A gente ia fazer, Dione, mas ainda não consegui pelo comitê. Mas eu fico muito em dúvida se vale fazer online ou se é melhor aguardar, porque eu tenho a impressão que nem sempre esses questionários online, não sei, eu tenho uma desconfiança. Assim, pode ser uma coisa minha, não sei ainda, mas o quanto a gente vai ter de resultado confiável, sabe, de informação confiável. E uma das coisas que eu quero muito também é fazer essa correlação com o estado nutricional. Acho isso bem importante, até para a gente já levantar, né, como que está a questão de sobrepeso, obesidade ou desnutrição entre esses estudantes. Então, isso dificulta também. A gente, quando montou o projeto para mandar para o comitê,
de ética, seria tudo autorrelatado, né? Peso autorrelatado, estatura autorrelatada, mas eu desconfio um pouco, eu prefiro ainda, já que não deu, eu falei, acho que é um sinal, acho que é melhor eu esperar um pouquinho a gente fazer isso presencial, para ter maior confiabilidade das informações levantadas. No campus de Coari tem restaurante universitário, Amanda? Tem. Isso é uma das coisas que eu acho que é positiva ali, que é o RU, e eles oferecem café da manhã, almoço e jantar, né? Então, uma legal. Os estudantes utilizam esse serviço lá. E também é uma das coisas que vale levantar, né? Como que é isso? Isso é diferente entre os estudantes que não têm o RU sempre, ou não tem todas as refeições, nem todas as universidades têm, né? Um restaurante universitário. Não, infelizmente a nossa aqui em Porto Velho é o campus da capital, nós não temos RU. Olá, então. E isso influencia também, né? Será que os estudantes que têm o restaurante se alimentam melhor ou não? Enfim, tem muitas coisas. Perguntas que surgem. Muitas perguntas mesmo, é muito... Pesquisa vai longe. Vai sim. Deixa eu só... Alguém mais querendo... A Regis Meire, ela fez uma pergunta para a Amanda falar sobre os outros métodos de avaliação da segurança alimentar. Tá. Eu não conheço muito, Regis, não sei se até os outros colegas tiverem. Eu trabalhei por enquanto só com a IBIA, né, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. A gente aplicou nos pré-escolares que a gente avaliou em Taubaté, né, que foi do mestrado. Não foi do meu mestrado, aliás, era da minha colega, do doutorado da minha colega, mas eu apliquei junto com ela. E também dos dados que eu trabalhei no Maranhão também foi EBIA. O que eu percebo é que existem outras escalas, mas, por exemplo, nesses artigos que eu peguei dos Estados Unidos, só que aí adaptado para os americanos. Então, por isso que eu ainda coloquei ali, investigar, estou nessa fase de levantar, tem outros métodos, ou não, a gente continua com a EBIA. Eu estou ainda certa de que a EBIA, por ser a escala brasileira, ainda é a melhor forma, mas se alguém souber também de outra opção, de outro método de avaliação, super bem-vindo. Amanda, você chegou a verificar se existe informações sobre outros estados da região norte? Aqui de Rondônia tem alguma coisa ou você só viu do Amazonas mesmo? De universitários? Não, a gente está buscando, essa revisão a gente está buscando no Brasil mesmo. E não tem muita coisa. Isso que é intrigante. Por isso que eu falo, será que eu estou indo num caminho muito errado e não tem artigo porque não é interessante? Ou será que não? A gente ainda não está olhando para esse público como deveria. Mas realmente não tem. Eu só achei, por enquanto, na busca, essa publicação da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro, que eles nem avaliaram segurança alimentar propriamente dita. Eles fizeram a parte de consumo, né? E eles compararam o consumo alimentar entre os estudantes cotistas e os não cotistas. Ficou bem legal o trabalho também, eu estava lendo hoje cedo, mas não tem muita coisa, não. Isso que me intriga. Nem a própria Unifesp tem. Não, nem a própria Unifesp. Interessante. Vamos ver. Então, esse assunto é interessante porque a gente tem muitas faculdades particulares aqui no Amazonas. E... Diane, tá baixo o seu som. Então tá. E agora, tá melhor? Eu acho que, peraí, deixa eu só... Espera um pouquinho só, que acho que vai estar acabando. Peraí. Vocês estão me ouvindo agora? Melhorou? Não, senão eu tiro o microfone. Não, porque assim... Provavelmente, Amanda, deve ser a questão de que esses estudos, eu acho que é como os nossos estudos, foram feitos de iniciação científica, foram apresentados em congresso e acabou não sendo publicado. Porque o público é muito específico, o N é muito pequenininho. Então, olha só uma coisa que eu acho que é interessante. Como nós temos muitas faculdades de nutrição no Amazonas, quando eu saí para fazer o doutorado não tinha nenhum. Para falar a verdade, tinha um começando.
Agora já são 7, eu acho. E aí é um trabalho que não é difícil, pensando no momento normal, né? Porque você tem os alunos ali, você tem gente que está precisando fazer TCC, você tem um corpo docente que trabalha com avaliação nutricional, que trabalha com consumo alimentar, que trabalha com segurança alimentar. É assim, é unir o útil ao agradável, tá tudo lá. Tá tudo lá. É só montar um projeto, mandar para o CEP e pronto. Se a Amanda, que é da UFAM, já tem esse projeto lindo, maravilhoso, está iniciando, por que não replicar isso com os outros coordenadores do curso de nutrição, que pode ser tanto do Amazonas como pode ser da região norte? É quando a gente faz um estudo multicêntrico e cada um fica responsável pela sua faculdade, pela sua publicação. E um inteiro fica sob responsabilidade de uma pessoa. Por isso que existem os estudos multicêntricos. Então, isso dá muita publicação, que não necessariamente pode ser em Qualizar, Qualizeu, a CB3, pode ser até publicação na revista da própria faculdade. Mas eu acredito, Amanda, que muitas dessas publicações estão guardadas dentro da biblioteca. Pode ser. E aí, é uma coisa que a gente poderia jogar aqui para os alunos, que tem alguns alunos aqui. Eu não vi ninguém responder que tem docente do curso de nutrição, mas a gente já poderia pensar nisso, Amanda. Você como coordenadora do curso de nutrição da UFAM, né? E junto com a gente tem uma representante do conselho aqui da nossa, né? Que também faz parte do Conselho, a nutricionista Belli, que a gente poderia fazer essa articulação, que eu acho que seria muito fácil, de baixo custo, né? Muito agradável, e podendo ser online, como podendo ser presencial, tanto faz, mas eu acho que a gente poderia fazer e não tem um custo alto, realmente não tem, porque, de qualquer maneira, eles têm que fazer um trabalho de TCC. Então, tá aí, né? É só utilizar a mesma metodologia para que a gente faça uma comparação muito boa. Né? Eu acho que a gente pode pensar nisso para fazer isso, sabe, daqui para frente, e quem sabe fazer comparações assim, do antes, tipo assim, os alunos que entram, por exemplo, no curso de nutrição ou de gastronomia, o antes e o depois. Quando você entra, você é uma coisa, quando você sai, você é outra coisa. Bom, mas isso é uma hipótese, a gente espera que seja. Então, por que não fazer? Então, seria um projeto contínuo. Isso é bárbaro. Então, ajudaria todo mundo. Ajudaria estudantes, ajudaria quem gosta de publicar, ajudaria os professores docentes, né, de todas essas disciplinas. Eu vejo assim. Eu acho que a gente pode jogar essa ideia para a gente fazer um trabalho futuro com todos esses docentes, esses professores. A própria coordenadora da FAMetro, a Rita Gaia, eu acho que ela ficaria muito interessada. Eu só preciso saber quem é o docente de lá. Mas é isso. Com certeza, Dione. Acho que é de extrema relevância, né, a gente levantar essas informações. Eu concordo com você que muito não é publicado, né? Isso é uma coisa que eu fui percebendo também no decorrer do meu pouco tempo de atuação na UFAM, porque de início, né, chega num lugar novo, eu falo, deixa eu ver o que tem aqui. Fui buscando e não achei muita coisa, mas aí eu vejo que sim, tem muito trabalho sendo realizado de conclusão de curso e até de iniciação científica, que acaba ficando arquivado. E isso me choca um pouco, porque não é nem pela questão de publicar, né, aquela questão da necessidade, mas de divulgar essas informações, né? A gente acaba não divulgando, não tendo um acesso público a essas informações e, né, ou acaba tendo que fazer trabalho de novo, enfim, fora a demanda pelas conclusões, que eu acho que é bem importante, né? E aquilo que a Isabela falou, a partir desses dados, dessas informações, é que os gestores vão conseguir, né, se embasar para a realização das políticas públicas, para o direcionamento das ações, quais são as demandas que a gente tem. Então, eu sinto um pouco isso, que a gente tem muito trabalho sendo feito, mas falta mesmo a divulgação desses dados, né? E quando você fala da realização por outras universidades, eu acho super importante. Essa comparação também
do público com o privado, eu acho bem importante. A gente pode ter perfis diferentes também. Esse do início para o final, com certeza, né? Como que é esse aluno que chega no primeiro ano e depois quando ele se forma, né? Na questão de área de saúde ou não, enfim, aí a gente começa, né? Tem vários desdobramentos que a gente consegue fazer com essas informações, mas tem muita coisa mesmo. Vontade é que não falta de trabalhar com esses dados, acho bem legal. E como o pessoal está falando também no chat, tem a questão das possibilidades de intervenção também, né? Isso mudaria se a gente fizesse aí oficinas de educação alimentar e nutricional, e não precisa ser, o pessoal está falando de escola, não sei se seria para crianças, mas o público, né, os universitários têm essa demanda também, né? Com certeza, acho que todo mundo tem a demanda de educação alimentar e nutricional. Mas se direcionado a eles, será que com uma intervenção a gente consegue mudar o consumo, alguma coisa? Enfim, tem muitos desdobramentos, muitas possibilidades a partir desses dados, desse parâmetro inicial, né, desse cenário inicial. Isso aí. Alguém mais querendo trocar ideias, questionamentos, sugestões? Eu acho que hoje foi só o start, né, Amanda, de algo que... Certeza, eu falei para a Dione hoje de manhã, mandei mensagem, falei, Dione, eu fiz só o projeto, porque eu não tenho resultado ainda, mas ano que vem eu mostro algum resultado, pode deixar. Ano que vem vamos chega torcer para essa pandemia deixar a gente voltar a se aglomerar. Eu acho que é muito diferente coletar dados presencial, eu também... eu tenho um pouco. Acho que, não sei porque também, como coordenadora, eu recebo questionário toda semana, pesquisa, né? O pessoal acho que vê meu e-mail no site da UFAM e manda. É muita pesquisa. E eu fico me perguntando isso. Quem responde? Responde no automático? Está dando a atenção necessária para responder esses questionários? Eu fico um pouco desconfiada. Não sei, pode ser coisa minha, não sei, mas eu um pouco com esse receio desses questionários. Mas o que pegou mesmo foi a questão do estado nutricional. Eu acho que a gente conseguiu o estado nutricional também é um diferencial para esse tipo de pesquisa. Mas vamos tentar aí implementá-la, né, assim que possível, e quem sabe espalhar, né, essa pesquisa aí, no mínimo pelos outros estados aí da região norte, para a gente ter esses dados, né? Eu acho que a Dione lembrou muito bem, deve ter pesquisa de iniciação científica, mas infelizmente fica guardado mesmo, fica lá na biblioteca das faculdades que tem, né, no mínimo o curso de nutrição, por exemplo, aqui na Unir nós não temos o curso de nutrição, o mais próximo seria engenharia de alimentos, e é no campus do interior. Entendeu? Então, nessa parte, realmente, a Unir quase não tem material por uma questão básica, né? Nós não temos o curso. As faculdades particulares, sim, aqui em Porto Velho, possui o curso de nutrição, mas a Universidade Federal, não. Então, aí vai muito do interesse das particulares, né? Querer fazer esse levantamento, enfim, é outra perspectiva, né? Às vezes, do pessoal que gerencia pesquisa, né? Mas nós estamos à disposição aqui, Amanda, no que eu puder ajudar. Isabela, pegando o seu gancho, então, essa questão da publicação e essa questão da divulgação, né? E eu ia pedir justamente da Amanda, eu acredito que as pessoas deveriam pegar o contato da Amanda, porque provavelmente esse projeto, né, que já está quase já no finalzinho, vai servir para muitos outros alunos e professores de curso de nutrição. Mas pegando o seu gancho, Isabela, eu acho que é uma oportunidade. A gente está fazendo uma chamada, quer dizer, a gente vai concorrer para uma chamada, chamada de publicação especial numa revista da Universidade Federal do Pará. E aí está 90% já dado martelo.
E que assunto que é? Soberania e segurança alimentar e nutricional. E o que abrange a SAN, com 2S? Abrange tudo, abrange desde a parte da produção de alimentos, então entra engenharia de alimentos, tecnologia de alimentos, agronomia, até a parte de tecnologias sociais. Então, quem trabalha com educação alimentar e nutricional, quem trabalha com gastronomia, quem trabalha com nutrição, está tudo dentro dessa SAN, com 2S, soberania e segurança alimentar e nutricional. E ele vai estar aberto justamente voltado para soberania para a SAN da região norte. Então, eu acho que é em tempo dos coordenadores e professores de curso de nutrição, seja ela particular ou a federal, pegar um dos alunos para fazer um levantamento do que tem dentro dessa biblioteca, do que foi feito, que pode ser feito, porque que pode ser publicado. Porque, Amanda, realmente a gente tem um livro do Dr. Fernando Hélio Alencar que fala sobre segurança alimentar e nutricional do Amazonas. Então, ele pegou todos os trabalhos que não foram publicados, que foram publicados também. Então, ele tem desde coisas de PIBIC até já publicados em periódicos, e ele fez um livrinho. Então, está lá registrado. Então, é a oportunidade de a gente desengavetar coisas que a gente fez há muito tempo atrás, mas fazer como que se diz, um artigo que você faz uma coisa histórica para não ser jogado fora, porque nas revistas normais, eles não vão aceitar trabalhos que você fez há 20 anos atrás. Não tem como, a não ser que você faça uma comparação. Mas senão, não vão aceitar. Então, o jeito é você ver como é que você pode aproveitar, né, Amanda, desses trabalhos que foram feitos, que não foram publicados, que a gente pode citar agora e mandar para avaliação nessa revista da Universidade Federal do Pará, que vai ser para o ano que vem. Então, a gente vai ter o semestre inteiro para pensar, para resgatar, para puxar aluno, para fazer esse levantamento e para a gente fazer as publicações. Eu mesmo tenho muito trabalho sobre avaliação nutricional, principalmente com anemia ferropriva, de diversas faixas, estágio de vida, que está lá engavetado. E eu não posso mais publicar porque já caducou. Mas eu posso, né, fazer um jeito de que ele seja citado nessa forma, de uma coisa de história. Mas você faria como se fosse uma revisão do que não foi publicado? Faria isso, porque eles só são publicados em anais de eventos, então, mas eles têm dados que você pode juntar e fazer o que o Dr. Fernando Alencar fez nesse livro de segurança alimentar nutricional, que foi publicado há 3 anos atrás. Então, ela não é tão antiga assim, ela é nova. E é do Amazonas, e com todos com todas as fases de vida. Isso é muito bom. Isso é bom, porque tem desde gestante até o idoso. Então, eu acho que a gente poderia pensar nisso e poderia começar a divulgar isso para que esses docentes peguem um aluno de TCC para fazer levantamento. Porque é um levantamento. Você não precisa do CEP, né? Você não precisa ir atrás de pessoas para fazer pesquisa. Você só precisa sentar lá ou ir na biblioteca e resgatar e fazer um baita de uma revisãozinha interessante que, de repente, a revista pode aceitar. Pode aceitar, né? Porque não é qualquer revisão que a revista aceita, mas não precisa nada. Não tinha pensado nessa possibilidade. Eu tô mais focada em tentar divulgar o que a gente está coletando hoje, né? Porque para a gente não ter isso daqui a um tempo, né? As pesquisas que estão sendo feitas hoje estarem engavetadas. E acho que uma facilidade hoje são esses repositórios, né, institucionais, que a gente consegue colocar tudo online. Isso facilita muito, né? Se a gente for buscar o antigamente, vai ter que ir lá na biblioteca e procurar, né, impresso das pesquisas, mas não tinha pensado nessa possibilidade mesmo. E eu tenho o contato da Amanda, tenho aqui a agenda das próximas reuniões do CIG-SAN,
E quem tiver interessado, eu vou colocar meu contato aqui, porque a gente tem um grupo do Cigsan Norte, como também de e-mail, e aí também tem específico para estudante. Então, a gente tem um grupo só de estudante, com todas as informações para voltar para estudante mesmo, né? Sobre oficinas, sobre cursos, sobre tudo que é voltado para estudante. Eu vou colocar meu contato aqui, para quem tiver interesse também. Se a Isabela aqui quiser colocar também o seu contato, eu não sei se tem gente lá do seu estado, eu acho que é interessante aqui. Porque aí estou colocando aqui. E quem quiser também pode colocar aqui, porque eu vou gravar e aí eu tenho esse. Então, fiquem à vontade de colocar o contato de vocês, se vocês quiserem, a gente encaminha alguma coisa para vocês, tá bom? Com certeza, fico à disposição para contatos, ideias, dúvidas, sugestões, são sempre bem-vindos. Acho que esse estreitar de laços da região norte é extremamente necessário e importante, né, para a gente continuar os estudos e as discussões sobre esse tema, segurança alimentar, soberania e segurança alimentar, tão relevante. Então, tá. Amanda, foi um prazer novamente conhecer. Espero que realmente em breve você consiga implementar sua pesquisa e que, enfim, né, essa live seja só um start, né, para agregar todos os pesquisadores, os acadêmicos aí que estão participando, que se sintam motivados, né, e para que a gente possa realmente fazer esse levantamento e disponibilizar na revista e também em outras plataformas e levar esses dados para os gestores, para os administradores públicos, enfim, que a gente possa